nesta casa, depois de 2 anos sem nos encontrarmos fisicamente, mas uma imensa saudade disso aqui. A gente comentava que os nossos sábados realmente eles se enchiam dessa alegria que é estar aqui conversando com vocês, ou estar aqui escutando vocês na presença dos nossos irmãos que fazem parte desta casa, encarnados e desencarnados. E nós tivemos esta oportunidade de, durante 2 anos, despertar os verdadeiros sentidos das nossas vidas. E com certeza estar aqui hoje é um grande prazer. Chegamos cedo e ficamos ali, e de repente, quando você começa a pensar num tema, quando eu recebi de Soares o tema que seria proposto para a gente conversar hoje, eu até brinquei com ele, disse: bonzinho você, porque é um tema que a gente fala muito, que a gente que faz parte de um grupo espírita, que a gente abraça essa doutrina, é algo muito corriqueiro. Conversar sobre espíritos. A primeira parte do Livro dos Médiuns, que há espíritos. Alguns interpretam há espíritos. E falar didaticamente desse tema acaba sendo algo tão repetitivo, mas a espiritualidade que ampara sempre e que está ao nosso lado, nos dando a oportunidade de sermos instrumentos na ajuda, na evolução de todos nós aqui encarnados, né? Iniciando por nós mesmos, que temos essa proposta de chegar aqui, de estudar, de pesquisar, de trazer para todos vocês, meus irmãos, encarnados. E com certeza o salão está cheio de desencarnados, porque quando eu estava em casa, hoje durante o dia, me preparando, revisando, estudando, era muito clara a intuição que esse tema tão batido, mas existem muitos espíritos desencarnados que não sabem que ainda que estão vivos. E durante a nossa conversa de hoje, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre uma obra de André Luiz que nos esclarece a importância, o verdadeiro sentido das nossas vidas, o verdadeiro sentido do nosso crescimento, que não é o material, que não é o físico, que não é essa roupagem. Essa roupagem é apenas um instrumento, uma oportunidade que a espiritualidade nos dá de colocarmos em prática os nossos aprendizados e as nossas deficiências. Há espíritos é o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que queria dizer este capítulo. Mas antes nós vamos voltar um pouco à época do Cristo. Nós somos de um segmento religioso, podendo assim dizer, de uma doutrina que para a gente é corriqueiro falar de espírito. Para a gente é normal falar de espírito. Mas sabemos que nem todos conseguem ter essa percepção. Que sofremos ainda hoje, em pleno século XXI, uma discriminação por parte daqueles que, por ignorância, não conseguem entender, que acham que espíritos é coisa errada, você estar infringindo a lei e o respeito a Deus, quando, na verdade, quem somos nós? O que somos nós? Somos verdadeiramente espíritos momentaneamente encarnados neste vaso, neste corpo, nesse aparelho físico. Então, somos todos espíritos. Então, falar, e você faz parte, você é espírita? Meus irmãos, nós hoje, em pleno século XXI, nós vivenciamos uma realidade completamente daqueles nossos irmãos. A exemplo do nosso irmão Chico Xavier, da quantidade de discriminação que ele sofreu. Porque, você fala com os espíritos? Claro, estou falando com você. Né? A discriminação de achar que espírito é algo que não existe, que é algo muito distante de todos nós. Mas nós temos a obrigação que nós temos. Muito será cobrado a quem muito recebeu.
Nós temos a oportunidade de estudarmos, de escutar os nossos irmãos nos explicando o verdadeiro sentido que estamos aqui. Então, é por isso que hoje a gente vai conversar de uma forma menos didática desse sentido de espíritos, né? Então, na época do Cristo, muito antes, é bíblico, está nas escrituras bíblicas, que Moisés já se proibia falar de espíritos. Então, a gente proíbe o que não existe. Era proibido evocar os espíritos. Porque lá, distante, já tem relatos dessas evocações. Lógico que não era com o sentido que nós temos hoje, de estudo, de crescimento, de evolução, mas era de fenômeno, né? Então, se foi proibido, porque o entendimento da época, a humanidade naquela época estava na fase infantil, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista de evolução moral e de evolução espiritual, era inconcebível. Mas falava-se com espíritos e foi proibido. Se foi proibido, porque a prática existia. Assim como na época do Cristo. E Cristo não chegava para dizer e falar do jeito que a gente está falando hoje, do jeito que a gente vê nos livros, do jeito que Kardec foi desafiado a provar para ele mesmo a existência de algo que não era apenas material, de uma inteligência. Então, voltando à época do Cristo, no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos, no capítulo 9, nos conta que, certa feita, existiu uma empolgação muito grande dos apóstolos, né, dos discípulos jovens, em relação ao aprendizado, à divulgação do momento, dos ensinamentos evangélicos, né? Assim como os jovens de hoje, assim como nós aqui também já tivemos a nossa fase de adolescência, de empolgação, quando a gente acredita em algo, a gente quer divulgar para todo mundo, a gente quer que todo mundo acredite como a gente acredita. E era assim também na época do Cristo. Os irmãos, os discípulos que abraçaram os ensinamentos daquele Nazareno, que conseguiram captar a verdadeira mensagem, eles estavam empolgados. Eles estavam felizes na divulgação e faziam planos que esses ensinamentos ganhassem mundo afora. Mas existia um discípulo que era um senhor, que era um ancião para a época, um homem simples, que era Simão Pedro. E aquela empolgação que Simão Pedro assistia trazia nele um misto de tristeza e de incapacidade. Eu já estou velho, cansado. Será que eu vou ter condições? Será que eu estou à altura desse trabalho? E na primeira parte fala justamente dessa empolgação e nos diz: não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões. Dentro do idealismo quente dos mais jovens, muitas vezes o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro, né? Então, assim, existiam divergências. E Simão ficou abatido. E Simão ficou triste. E Simão ficou duvidoso. Será que ele realmente se enquadrava naquele grupo? Será que realmente ele ia fazer jus à confiança que o Senhor teve nele, que o Mestre confiou nele? Ele já estava velho e cansado. E ele procura o Divino Mestre. E Simão procura o Mestre para expor a ele as suas dúvidas, as suas dores, o seu sentimento de dúvida realmente do futuro. E Jesus, com o desvelado carinho de sempre,
que quando a gente começa a estudar, eu acho que a gente precisa escutar, né? Porque a gente fala tanto do amor, da brandura, da benevolência do Mestre Jesus, mas quando você lê, quando você estuda, aí você descobre que ele era muito mais brando e muito mais amor do que o que você está acostumado a ver, né? A ouvir. E mais uma vez, com as desvelados carinho, ele pergunta a Simão, depois de Simão expor a ele: mestre, será que eu terei condições de fazer parte da divulgação do evangelho do rei? Será que eu tenho capacidade? Eu já estou muito velho. E vocês podem estar dizendo, e os nossos irmãos que estão aqui escutando? Porque ela está falando dessa passagem, se hoje a palestra é sobre a espíritos. Porque vocês vão entender. E o Cristo faz uma pergunta a Simão. Poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietudes humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Então, vê, é uma visão que fugia completamente da visão materialista de Simão. Simão era um corpo, era uma veste que já estava envelhecido para o olhar material. Só que Simão era muito mais do que aquele corpo. Simão era um espírito. E Jesus faz uma comparação da vida terrestre com uma árvore grandiosa. Primeiro, ele fala para Simão o que é a infância. A infância é uma ramagem verdejante. É aquela graminha que brota mundo afora. A mocidade se constitui das flores perfumadas e formosas. E a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. E Simão fica cada dia, cada hora, cada momento mais impactado com as palavras do Mestre. O que é que ele estava querendo dizer? Que era para eu não me desanimar, para eu acreditar que, apesar de velho, eu tinha experiência. E ele continua. Muitas vezes a ramagem morre ao primeiro beijo do sol. As flores caem e perdem-se aos primeiros ventos da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. As nossas experiências, nosso aprendizado são bênçãos que carregaremos para sempre. Para sempre mesmo. Porque somos espíritos imortais. E Jesus prosseguia. Esta imagem pode ser também o da vida do espírito na sua radiosa eternidade. Então, na época do Cristo, o Cristo já chamava o seu seguidor e dizia a ele que a vida não é só isso, isso é uma passagem. Que a verdadeira vida é a vida do Espírito. É onde nós acumulamos, é onde nós aprendemos, onde nós levamos todas as nossas atitudes, nossos erros, os nossos acertos, as nossas experiências. O corpo físico, meus irmãos, esse ceifará. Chegará um momento que o aparelho físico estará esgotado toda a sua carga energética. O espírito que ele habitava, que ele carregava, ele é imortal. Então, Simão, o teu conhecimento se perpetuará junto com o teu espírito. Então, o Cristo já mostrava a todos: há espíritos, existem espíritos, somos espíritos. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora
de aprendizado no caminho infinito do tempo. E como é que nós iremos continuar progredindo, crescendo, se o aparelho que carrega aquele espírito já não existe mais? E aí, meus irmãos, nós iríamos falar de outro capítulo, que seria da reencarnação. Essa prova do amor de Deus, que nos dá tantas quantas oportunidades forem necessárias para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Então, a época do Cristo, o próprio Cristo conversava com os seus discípulos, com os seus amigos, com aqueles que acreditavam nos seus ensinamentos, e explicava a eles que nós não somos simplesmente um vaso material, que nós estamos aqui para crescer e evoluir, mas que a nossa verdadeira vida é a vida do Espírito. Simão se alegra, cria alma nova. E aquele que estava acabrunhado, triste, e por que não dizer revoltado com a jovialidade dos seus amigos, adquire o sentimento da compaixão e do entendimento da natureza jovem daquele espírito que habitava aquele corpo. E, de certa forma, ele está sentado e vê a empolgação de Tiago e de Lucas, se eu não estou enganada, e ele chega para ele e dá um abraço nele e repassa as palavras que o mestre fala para ele. E o amigo jovem, o discípulo jovem, toma um susto e agradece. E agradece pelo esclarecimento. Passa-se o tempo e chegamos à época de Kardec. Esse homem intelectualizado, estudioso, inteligente, que não acreditava que a vida era algo mais do que isso, que ele conhecia, que ele não conhecia na verdade. Nós não vamos aqui recapitular toda a luta de Kardec através das mesas girantes, do trabalho que ele teve, toda a discriminação da sociedade por ele abraçar uma causa e provar ao mundo que existe algo além de tudo isso, que tem uma inteligência, que pensa, que tem uma individualidade. Chegamos à era de Kardec, através do Livro dos Espíritos, em que ele faz inúmeras perguntas, e isso deixa um chamamento para que a gente sempre esteja com essa obra às mãos, para tirar as nossas dúvidas, para nos fortalecer, para nos explicar a existência desse mundo, que não é um mundo distante, a existência desses espíritos, que ora estão ao nosso lado como encarnados, e muitas vezes estão ao nosso lado como os desencarnados, mas que continuam sendo espíritos, às vezes amigos, às vezes, por vezes, desafetos de outras passagens, que estão ao nosso lado e que nós só temos uma única direcionamento para que a gente contribua na ajuda a esses irmãos, para que a gente contribua no esclarecimento a esses irmãos, que é através da nossa conduta moral. Porque nós não estamos sozinhos no mundo. Nós não estamos apenas aqui reunidos, encarnados. Com certeza muitos irmãos estão aqui escutando o que esse espírito encarnado está falando. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, não é algo imaginável, algo inacessível, indefinido, que somente o pensamento pode conceber. É um ser que só a gente pensa e só existe no nosso pensamento. Não, meus amigos. É um ser real, definido, que em alguns casos pode ser reconhecido.
avaliado pelos sentidos da visão, da audição ou do tato, através das reuniões mediúnicas ou não, através dos encontros. Para a gente quebrar um pouco o clima e deixar a coisa mais descontraída. Você já viu algum espírito, Simara? Encarnado e desencarnado? Aí eu digo a vocês, eu nunca vi um espírito desencarnado. Será, Andréa? Será? Será que é aquela pessoa que você cruzou na rua? Será aquela pessoa que você vai andando apressadamente no metrô, no ônibus, no hospital, numa igreja? Quem te garante? Você conhece? Não. Quem te garante se ele está encarnado ou desencarnado? Eu tenho uma amiga que ela é médium. Ela é muito engraçada. E ela foi fazer uma visita num hospital e se prolongou na visita. E quando ela saiu, já era certa hora, vinha ela e o esposo dela não é médium. E ela disse que quando levantou a cabeça no corredor, lá vinha aquela pessoa com aquelas roupas de hospital, de longe, segurando um soro. Aí ela disse, meu Deus, está encarnado ou desencarnado, né? Aí ela disse que olhou para o marido e fez assim, você está vendo? Ele, tô, aquela senhora, ela, está encarnada. Porque é assim. Vocês nunca viram nenhum espírito desencarnado? Quem nos garante? Porque a gente ainda traz no nosso psiquismo a história da nossa infância, dos livros, das almas que aparecem para assustar, né? Dos panos. São espíritos, gente, são seres reais que podem ser reconhecidos por outras pessoas. Nós não reconhecemos, mas pode ser alguém que outras pessoas com a mediunidade mais desenvolvida reconheça de pronto. Quando não, fisicamente, ou a matéria, o perispírito, que tem o formato da última encarnação, às vezes pelas colocações verbais nas reuniões mediúnicas. Às vezes, uma fala você identifica. Num congresso espírita, um palestrante era uma pessoa que era um médium, né, de incorporação, e ele estava mediunizado, e o espírito que estava ali falando através dele, né, que estava incorporando, a primeira coisa, quando ele começou a falar, ele fez assim, na minha casa, quem não trabalha não come. E o filho, que foi filho desse senhor na última encarnação, estava na plateia. E quando ele falou essa frase, o filho imediatamente levantou e disse, é meu pai. Espíritos não são almas perdidas, assombrando. São seres com as suas histórias, com as suas vivências, com a sua individualidade. E são reconhecidos, como eu acabei de falar aqui, pela audição. A fala dele identificou que era o pai. Então, o espírito existe, ele está vivo. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em poder, inteligência, saber e nem em moralidade. As classes, Deus não cria um espírito elevado, um espírito ignorante, um espírito benevolente, um espírito agarrado aos sentimentos da maldade. Porque senão Deus não seria Deus. Porque senão Deus não seria amor. Ele iria dar uma condição elevada a um e uma condição inferiorizada a outro. Não, somos todos criados no início da formação. Seres simples e ignorantes. E como é que a gente adquire esse crescimento, essa evolução? Através da reencarnação, através das nossas provas, voltando para a veste carnal. Quando partimos, levamos o que vivemos. Os espíritos, nós melhoramos, progredimos
pelos diferentes graus da hierarquia e vamos passar. Mesmo aquele espírito mais brutalizado, um dia ele será um espírito elevado. Se vai passar milhões, trilhões de anos, não sabemos. Cabe a cada um o seu esforço próprio. Mas vamos chegar, sim, à classe dos espíritos elevados, não é, minha amiga? Esse progresso ocorre pela encarnação, como eu falei, que é imposta a alguns como expiação, a outros como missão. Mas nós não vamos nos alongar sobre a reencarnação. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e o espírito nunca regride. Ele pode chegar a um certo grau de evolução e estagnar ali. Ele tem quedas sucessivas no mesmo erro, mas ele não regride, não retroage. O que ele conseguiu captar, evoluir, está com ele, é dele, é próprio. As qualidades da alma, isso é, as qualidades morais, são as do espírito que está encarnado em nós. As nossas verdadeiras qualidades são as qualidades morais. Andréa, e as nossas qualidades intelectuais? Quando a gente estuda, quando a gente evolui, a gente aprende a falar, a gente aprende a ler e escrever, a gente consegue fazer um colégio, uma faculdade, ou alguma habilidade, um bordado, costura muito bem, pinta divinamente bem, canta bem. Isso não conta? Conta. Sim. São habilidades que o espírito adquiriu nesta encarnação. Mas a verdadeira qualidade são as qualidades morais. Não raras vezes encontramos seres altamente intelectualizados, pessoas extremamente inteligentes do ponto de vista físico e moralmente evoluídos. Os valores morais deploráveis. Evoluiu? Não. Algumas vezes volta na encarnação com expiações. Quando não aprende no amor, nos é dado a grande oportunidade de aprender, de evoluir, muitas vezes com dor. E chega Chico Xavier, a era Chico Xavier, que vem nos abraçar, nos presentear com as obras através da sua psicografia, da sua mediunidade, que vai somar as obras de Kardec através de toda a sua obra, dentre elas as obras psicografadas através do espírito André Luiz, que através dos seus contos, que através da sua história nos mostrar a realidade do mundo espiritual, a realidade da verdadeiro sentido, do sentido que é do ser imortal, de sermos espíritos. A primeira obra de Chico Xavier, pela psicografia Mediunidade de André Luiz, nós vamos contar a própria história de André Luiz, né? Médico encarnado, homem vaidoso, altamente inteligente e, como eu acabara de falar, não conseguia os verdadeiros valores morais, estivesse ali, caminhando lado a lado com a sua evolução intelectual. No livro Nosso Lar, André Luiz conta, através da psicografia de Chico Xavier, o seu despertar para o verdadeiro sentido, o sentido do ser espiritual que ele é, na época que ele era. André Luiz vem nos contar que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face
com a própria consciência. Então, acabou o corpo físico? Não acabou nada. O que você viveu continua vivo e muito vivo. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano, fechar dos olhos, resolvesse transcendentes questões do infinito. Isso é uma citação de André Luiz. Após uma doença, o médico, como eu acabei de falar, vaidoso, bem colocado na sociedade, desperta em um ambiente sombrio e desconhecido. Desperta. O corpo físico já não existia. André Luiz continuava sendo André Luiz. As dores continuavam da doença, daquele corpo que ele carregava. Ele continuava sendo ele. E essa era a grande surpresa dele. Porque ele estava naquele lugar que ele não conhecia ninguém. Porque tanto sofrimento. Ele era um médico. E onde estavam as pessoas? Onde estava a família dele? Sentia dores, as sensações. Então, dizíamos no começo da nossa conversa que o espírito carrega consigo todos os sentidos, todos os sentimentos, todas as percepções do corpo que ele carregava. Porque, na verdade, quem estava realmente sentindo tudo era o corpo espiritual, era o espírito. Sentia dores, fome, desespero, chorava copiosamente e vivia dias de muito sofrimento. Ainda nesse livro, informações e relatos do próprio André Luiz, da forma quando ele conseguiu ser resgatado, nos mostra que o que nós vivemos, nós levamos. O que nós adquirimos, nós deixamos. Após ser socorrido, depois de muito sofrimento e do verdadeiro despertar da consciência, quando ele consegue perceber que acima de tudo aquilo que ele vivia, de tudo até mesmo que ele não acreditava, existia uma força muito maior, que era Deus. E que ele rogou verdadeiramente, com sentimento do fundo do seu espírito, ele foi socorrido. Porque, na verdade, ele estava, em momento nenhum, num barco à deriva. Nenhum espírito, por pior que tenha sido a sua experiência carnal, está num barco à deriva. Ele está simplesmente vivendo a vida que ele plantou. E ao despertar, o verdadeiro sentido e a rogativa, e a esperança, e a confiança em Deus, ele é socorrido, ele é amparado. E após ser amparado, ele é levado ao hospital, ele vai ser tratado, das suas dores provocadas pelos desregramentos que ele viveu. E após algum longo tempo em que ele já conversa com os irmãos que estão ali ao seu lado, Clarencio, acho que foi o primeiro a socorrê-lo, a ampará-lo, ele já tinha consciência que ele era um espírito desencarnado e ele já estava consciente que o espírito continuava vivo. Ele diz: se a gente não morre, se só o que morre, só o que acaba é a veste física, onde estão os meus parentes que me precederam, que precederam essa viagem? Minha mãe, meu pai, meus parentes, meus amigos, por que eu não encontro? Eu vou ter a oportunidade de encontrar? Porque alguém, nós ou qualquer espírito que não acredita na vida pós-morte, para ele é um choque muito grande. Acredito, a gente estuda, a gente fala, mas eu sempre converso com as meninas e a gente fala assim: a gente precisa dizer a gente precisa acreditar no que a gente fala. A gente precisa acreditar no que a gente estuda. Para que a gente, quando chegue no mundo espiritual, a gente não entre no desespero. Então, assim, imagine um espírito que não tinha a menor noção. A noção dele era só material.
Então, o despertar dele, até ele conseguir o despertar da consciência e enxergar o verdadeiro sentido, foi um processo longo e dolorido. Então, vinham as perguntas: se nós não morremos, se não acaba, onde está minha mãe? Onde está meu pai? Por que eles não vêm me visitar? E aí, é justamente quando a gente cai, mais uma vez, na explicação que eu falei, das variadas classes evolutivas do espírito. A mãe de André Luiz já se encontrava num plano mais elevado, já era um espírito de uma elevação maior. Mas nem por isso ela estava impossibilitada de acompanhar o sofrimento daquele que tinha sido seu filho na última encarnação. Porque os laços que unem os espíritos não são materiais. Então é explicado a ele que ela, mesmo sem estar diretamente acompanhando ele, foi através da sua rogativa a ajuda de Clarencio, né? Foi uma rogativa dela que amparasse, que socorresse aquele filho. E ele, cada dia mais, ele ia se conscientizando do verdadeiro sentido da vida, né? E falar sobre a abnegação eterna desse amor que não morre. Os sentimentos não morrem. Os nossos elos não acabam. O sentir, da mesma forma da alimentação de sentimentos inferiores, de ódio, de repulsa, de vingança, acompanha também o espírito. Então, nos desperta para que a gente se liberte dos sentimentos que não vão nos fortalecer ou enriquecer o nosso crescimento, a nossa evolução, né? Levemos conosco os bons sentimentos, as boas experiências, porque, na verdade, quando voltarmos, estaremos vivos, estaremos sentindo o que nós vivemos aqui. Ainda em nosso lar, André Luiz nos relata da sua visita à sua família encarnada. Isso é para citar que os espíritos não ficam num local totalmente adverso à nossa realidade carnal. Existe um intercâmbio muito mais real de que nós possamos entender. Existe a companhia dos nossos espíritos guardiães, dos nossos guias e dos nossos familiares. Sempre não. É saudável nós chamarmos e prendermos aqui? Não. Precisa haver esse equilíbrio, acreditar. Mas precisamos viver a nossa vida plantando a nossa colheita no amanhã. Mas é real a visita dos nossos entes. Não sempre, porque senão tornaria-se doentia, mas por permissão dos benfeitores espirituais, existe a visita. Porque os laços, como eu acabei de falar, não se rompem com a morte do corpo físico. E André Luiz fala que ao vir visitar sua família, sua esposa e seus filhos, ele se choca. Ao chegar em casa e ver que a esposa dele tinha adquirido um novo matrimônio, ele se choca. E de imediato o sentimento do homem encarnado aflora naquele espírito. Porque ele está vivo. Porque ele não é uma alma penada por aí, como acreditava-se. Ele sente, ele chora, ele sente alegria, ele sente amor. O espírito é vivo, essa é a verdadeira vida. E inúmeros relatos. Leiam. Eu acho que falar das obras de André Luiz é um despertar, porque a gente consegue ter a informação que a gente tem nas obras de Kardec de uma forma romanceada, de uma forma de histórias. E isso nos dá mais artifícios para que a gente faça a correlação. Realmente é verdade. O espírito continua vivo. Está vendo André Luiz? Ele conseguiu, ele falou com a mãe dele depois. Ele viu a mãe dele. Então, há espíritos, somos espíritos. Existe mais bem rapidinho, a gente está chegando ao fim, né?
Existe outra obra muito interessante também, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, que é E a Vida Continua. E a vida continua, que vem nos fortalecer, reforçar a certeza que a vida continua, a vida verdadeira, a vida do espírito continua, que é uma história, eu vou resumir muito rapidamente, porque aí vocês vão ter a vontade de comprar o livro e ler, né? Que é mais uma psicografia que conta a história de uma jovem chamada Evelina e de um amigo que ela encontra por acaso, que não é por acaso, chamado Ernesto. Ambos têm uma doença renal séria e eles vão ser internados num hospital que fica como um hospital numa área afastada da cidade, para que eles passem por essa cirurgia e durante a viagem eles se encontram, encarnados. Na cirurgia, os dois desencarnam. Eles desencarnam e ela acorda atordoada, eu acredito, eu nunca tomei anestesia geral, mas eu acredito que quem tomou deve ser, quando acorda, desperta meio que atordoada, a consciência vem, eu fiz uma cirurgia, e na verdade ela desperta, mas ela desperta desencarnada, né? E ela depois, ela tem a consciência, ela vive, ela encontra o amigo. Então, eu estou viva, encontrei meu amigo, eu estou no hospital, por que eu não falo com a minha família? Os sentimentos continuam vivos. Os laços continuam ali, pulsando. Por que meu marido não vem me visitar? Ligue, pega o telefone, eu preciso falar com a minha mãe, eu preciso falar com meu esposo. Né? Mas ela estava desencarnada. Ela continuava viva no mundo espiritual. E o restante dessa história, eu sugiro a vocês que vocês leiam, porque vai dar ainda mais. Tinha várias histórias aqui, mas a gente começa a conversar, né? A gente começa a falar e a gente termina se empolgando, né? E, meus irmãos, isso nos dá mais subsídios, mais fortalecimento para que a gente esteja atenta ao que nós queremos levar. O que é que nós queremos levar conosco quando nós despertarmos vivos fora dessa veste que nos carrega hoje? O que é que vale a pena estar ao nosso lado? Quais os tesouros que nós queremos amealhar? Os tesouros do amor, do sentimento e da certeza do amor do Pai por todos nós. Que nas nossas quedas, nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, não estamos sendo piores nem melhores do que ninguém. Estamos sendo apenas espíritos em momentos diferentes, mas que um dia, com certeza, seremos espíritos evoluídos. Que a paz do Mestre Jesus acompanhe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que os nossos irmãos desencarnados que aqui estão possam voltar numa situação de mais conforto, de mais tranquilidade, de mais certeza do amparo, do amor de Deus, que não nos desampara jamais. Boa noite e a paz de Jesus para todos vocês.